intervalo é bem rápido, já estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana, conversando aqui com os nossos colegas pastores Hélio Machado e Mítio Urbano, amigos que vêm de Curitiba, região sul do Brasil, que trabalham pregando, evangelizando a região sul do Brasil, lá do nosso escritório da Igreja Adventista em Curitiba. Eu tenho aqui em minhas mãos um presente para dar para você que gosta de estudar a Bíblia. A gente sempre diz que estudar a palavra de Deus muda a nossa vida, tira a gente de um lado, coloca no outro, a nossa compreensão do que estamos fazendo aqui, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E só a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, tem esta orientação firme e segura para cada um de nós. Eu mostro para vocês aqui a série de estudos Princípios. Este curso ele é oferecido a você gratuitamente. Você pode receber em sua casa, ligando em horário comercial para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da nossa escola bíblica, onde você vai ser atendido em horário comercial e vai solicitar o curso bíblico Princípios. Olha, eu estava assistindo lições da Bíblia, eu quero o curso bíblico Princípios. E nós vamos enviar de graça para você, tá certo? Se você preferir entrar agora na internet, por exemplo, você pode entrar no blog do programa, novotempo.com/lições da Bíblia, e vai ter uma imagem como essa aqui, à direita do blog. Você pode clicar e colocar o seu nome, endereço, nós vamos mandar para você, tá bom? Está aqui o presente da Novo Tempo para você, espero que você goste, porque estudar a Bíblia é aquilo que nós mais gostamos de fazer aqui no programa. Amigos, retomando o tema do bloco passado, para a gente fechar e partir para um outro, que é importante, a respeito de preconceitos raciais, étnicos que a igreja cristã primitiva viveu. Você falou, Bítio, no finalzinho, sobre a importância do diálogo. Quer dizer que para a gente resolver um problema numa comunidade religiosa, sempre devemos partir da ideia do bom diálogo? Exatamente. Eu acho que Deus, Ele é um Deus que trabalha na conversa, no diálogo com o ser humano o tempo todo, né? Vinde, arrazoemos, diz Deus, né? Onde você está, Ele vai buscar Adão e Eva, o que aconteceu. Então, o tempo todo, né, Deus está conversando com a gente. Então, quando surge alguma necessidade, algum ponto de vista um pouco diferente, a gente tem que seguir essa linha que os apóstolos seguiam. Eles juntavam as pessoas, juntavam os líderes. O que está acontecendo? Vamos ouvir as partes, né? Então, esse aspecto também de dialogar envolve também o ouvir. E o ouvir desprovido das minhas próprias razões o tempo inteiro, né? Porque, às vezes, a minha lupa, a minha forma de enxergar as coisas, talvez não esteja 100% como o outro está enxergando. Por isso que é importante ouvir, né? Esse diálogo, quando há um problema, tem que ter, senão a igreja se fragmenta, se divide entre os dois lados, um gosta mais de um lado, outro gosta mais de outro, e vira uma bagunça, né, pastor Hélio? Veja que a maneira como eles lidaram com a situação, em vez de eles ficarem se atendo se era verdade ou não, eles foram para a resolução de um problema que estava possivelmente existindo, né? Eles não foram fazer a cariação, não, vamos ver quem é que está acusando. Olha, nós estamos aqui trabalhando muito, pregando a palavra, e vocês estão aqui reclamando. Tá? Não houve isso. Houve o problema, há possibilidade, houve menção, peraí, vamos resolver, porque era importante. Era importante que a igreja se atentasse para a questão social de uma igreja que vinha crescendo e que tinha um propósito de crescer na pregação do evangelho em todo o mundo. Mas o que eu destaco aqui, e eu acho que é fundamental no nosso diálogo aqui, e você, o ouvinte, telespectador que está nos assistindo, é a prioridade do que é prioritário, sendo meio redundante aqui. Quer dizer, qual era o foco, qual é o motivo de existência da igreja? A pregação da palavra de Deus. Exato. Uma pequena coisa podia atrapalhar. Exatamente. Então resolveram logo. Então a igreja não é uma instituição simplesmente com foco social. Ela cuida do social, porque a igreja de Deus atenta para o ser humano como um todo. Mas o foco principal é a palavra de Deus, que tem por objetivo a restauração da imagem de Deus no ser humano. Isso é uma coisa importante que a gente não pode esquecer, pastor Lance, o que o pastor Hélio falou. Nós devemos ter o foco muito claro hoje. Nós continuamos hoje atendendo as pessoas, dando o que as pessoas muitas vezes querem no aspecto social, mas nós damos o que elas precisam,
que é a palavra espiritual, aspecto espiritual, que é a palavra de Deus. O pão, você vai voltar a sentir fome daqui a 2, 3 dias, mas o que muda realmente a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. É o pão da vida. É o pão da vida. Então, veja como os discípulos falavam assim, não vamos ficar perdendo tempo com isso, embora seja importante, porque o nosso foco é salvar o tempo inteiro, né? Salvação. O que a Novo Tempo faz. O que a Novo Tempo faz, o que você faz nesse programa com teus telespectadores, é salvação, é levar a palavra de Deus. É isso que está transformando a vida das pessoas. Então, Exato. É o foco, né? É bem tocado aí, né, nesse assunto, porque nós também ajudamos as pessoas socialmente, claro, né? A palavra de Deus diz que é importante atender bem aos órfãos, às viúvas, aqueles que necessitam. Sim. O que me parece é que os apóstolos foram bem cuidadosos, né? Porque muitas pessoas tinham bolsões de pobreza na Judéia, bolsões de pobreza no mundo gentil. Então, eles estavam cuidando dessas pessoas para tentar mudar também essa visão de que a verdadeira religião tinha esse aspecto, porque às vezes o judeu era ele dava esmola mais por obrigação do que pelo coração, né? Mas eles estavam tentando, mas foi muito bem tocado no assunto aqui. Vamos priorizar o Evangelho, a palavra de Deus. Quando Cristo habita no nosso coração, a gente cuida das pessoas, não é? São pessoas cuidando de pessoas, gente que cuida de gente. Se não tiver isso, a gente está distante também do ponto de vista da palavra, né? Com certeza. Agora, uma coisa que estava acontecendo, que era aquele preconceito racial entre judeus e gentios, levou um golpe duro com a história de Cornélio. Como é que a gente vê essa questão aqui, pastor Hélio? Cornélio não era judeu, e aí recebe o Espírito Santo, mas que deu uma confusão na mente dos apóstolos, na igreja naquele período. O que aconteceu? Veja que o próprio Jesus foi um revolucionário, né? Jesus ele foi um revolucionário num contexto de quebrar uma cultura religiosa que havia se distanciado do propósito original de Deus. E isso não foi diferente para o início do cristianismo, né? E a história de Cornélio, para mim, particularmente, é muito forte, porque há evidências claras da ação do Espírito Santo, preparando a igreja para romper um véu de preconceito, um muro de preconceito que era muito grande. Quer dizer, o que envolveu ali a questão do Pentecostes, o recebimento do Espírito Santo, a maneira como o Espírito Santo ele assume a liderança da igreja de forma muito forte, isso acontece com a vida de Cornélio. Essa é uma história linda da Bíblia, que fala que Deus, que nos traz a lição, pastor Mitchell, pastor Lanza, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Dentro de um contexto, o Evangelho de Deus é para restaurar o ser humano à imagem daquilo que o ser humano foi um dia, antes da queda, né? Então, nesse contexto aí, a palavra de Deus, através dessa história linda de Cornélio, nos mostra que Deus não faz acepção. Ali tivemos algumas coisas interessantes, né? Deus deu um sonho. Uma visão. A Cornélio. Apareceu um anjo, né? Apareceu um anjo, aí Pedro tem um sonho também. Como é que foi esse sonho? Então, o livro de Atos, o capítulo 10, conta essa história. Aqui nos encontramos Deus trabalhando nas duas pontas, né? Anjo aparecendo lá para Cornélio. Deus está trabalhando com Cornélio através de uma visão, onde um anjo aparece e diz que as suas orações foram ouvidas. Aqui há uma coisa muito, muito bonita, né? Porque às vezes nós achamos que só dentro da nossa comunidade religiosa é que tem pessoas fiéis, mas Deus tem muitas pessoas lá fora que nós nem conhecemos, né? Verdade. E ele era uma pessoa extremamente religiosa e Deus estava trabalhando com ele também. E ele disse, olha, suas orações foram ouvidas, envia alguns homens para tal lugar, porque tem um homem chamado Pedro e manda que ele venha aqui porque tem uma mensagem para você. E do outro lado, Deus também dá uma visão a Pedro com aqueles animais, e ele diz, mata e come. Mas todos os animais que ele viu ali, que Pedro viu, eram animais imundos para o judeu. Então ele diz, como é que eu vou matar, Senhor? Eu jamais coloquei um animal desse aí, é imundo, o Senhor esqueceu que sou judeu? Mas na verdade... Esses animais não estavam na lista de Levíticos 11. Exatamente. Ali, né? Então, mas na verdade Pedro rapidamente entendeu que era um outro sentido a visão e que ele devia atender ao plano que Deus queria para ele. E aí junta as duas coisas. Então, perceba, Deus insistiu 3 vezes com Pedro
e apenas uma única vez com Cornélio. Então, isso mostra que, às vezes, nós que estamos aqui do lado de dentro, temos uns muros muito maiores do que as pessoas que estão lá fora para a pregação do Evangelho. Inclusive, há algumas semanas aí, nós estudamos justamente sobre isso, que os judeus construíram uma parede, um muro, lá no templo, onde os que não eram de origem judaica não podiam entrar. Não é? Às vezes nós construímos a nossa natureza humana, é mais de construir muros do que abrir portas ou pontes, né? A gente mais fecha a porta do que abre, mais constrói uma parede do que uma ponte, né? É a natureza ruim, essa nossa humana pecadora, né? A gente tem que estar sempre de olho nela para que não divida a igreja, né? Que é o que estava dividindo aqui a igreja cristã primitiva, né, Hélio? Veja que o livro de Jeremias, Ezequiel e outros livros do Antigo Testamento, eles destacavam o propósito amplo de Deus, que é salvar a humanidade. Veja que isso, por causa da cultura, do preconceito, da distorção da vontade de Deus, isso foi se perdendo e se enraizou de forma muito forte. Mas o legal é que com a história de Cornélio, Deus mostra para a sua igreja que o objetivo dele é salvar a humanidade. Independente de etnia, a salvação é para todos. Até você, Hélio, usou aí essa palavra acepção, né? Ali no livro de Atos, no capítulo 10, fala, né? Tem aquele texto, né? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer, Pedro falando isso, ele estava testemunhando. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, de qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é aceitável. Então, Deus aceita toda pessoa hoje, após Jesus, mas não estava claro para os apóstolos. E esse testemunho de Pedro foi muito forte, porque a impressão que dá é que os apóstolos ficaram meio ofendidos com a postura de Pedro. Você não sente isso? É porque para eles, na verdade, imagina, a salvação vinha dos judeus, né? E daqui a pouco o evangelho começa a crescer de forma assustadora, se a gente pudesse falar assim, naqueles que não eram judeus. E começam eles a buscar a Deus, a clamar o nome de Deus. Aí quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, vê que havia pureza, havia fé. E tinham recebido o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo e Pedro falou assim, espera aí, essa mesma atitude que eles estão tendo aqui, nós já vivenciamos quando o Espírito Santo desceu sobre nós. Ou seja, o mesmo Espírito que desceu em nós, que somos judeus, está descendo neles aqui, então eu não posso me opor. Então eu estou vendo que Deus está fazendo uma coisa assim, além daquilo que nós tínhamos imaginado. E aqui tem lições importantes para nós, pastor, para os amigos também que estão em casa. Deus sempre vai mais longe do que a gente. Deus sempre quer ir mais longe que a igreja. Quando a gente pensa uma coisa, Deus já pensou uma coisa muito além. Então, nós temos que tirar aquilo que você estava falando ali da nossa mente, pedir a Deus que nos dê humildade para que as barreiras da nossa mente possam cair e possamos entender que Deus quer mais, que Ele quer salvar mais gente, que Ele quer alcançar mais pessoas, independente de quem seja, de raça, sexo, cor, orientação sexual. Deus tem poder de transformar qualquer pessoa. Às vezes, quando uma pessoa X vem na nossa igreja, a gente fica olhando e fala assim, mas dessa forma, vir vestido na igreja, Deus tem poder para transformar aquela vida, né? Mas essa orientação sexual, como é que agora está aqui sentado ao meu lado, vai contaminar os meus filhos ou de alguma maneira vai trazer uma influência negativa? Deus tem poder para transformar qualquer vida. Exatamente. O mesmo Espírito que atua em você é capaz de atuar em qualquer pessoa. Exatamente. Isso é, por mais estranho que possa parecer para alguns, porque às vezes é fácil de falar assim, não, Jesus aceita todas as pessoas, mas é lá na igreja, na comunidade, quando a gente se assenta num banco e alguém vem e se assenta perto da gente, que não tem a mesma postura que a gente, não tem a mesma indumentária, a mesma roupa ou o mesmo costume, que a gente já começa a olhar para a pessoa como um não merecedor, né? A liderança da igreja cristã primitiva assustou, chamou a Pedro, dá um relato aí que aconteceu, porque isso é bastante importante. E os líderes logo buscaram uma solução, né? Atos 15, né? Ali a gente vê eles tentando buscar uma solução, porque entenderam que o Espírito Santo estava guiando. A gente tem que ter essa noção, né, Hélio?
de entender que quem guia não é a gente que é ser humano, é o Espírito Santo. Às vezes eu sinto que está faltando mais busca do povo cristão, do povo de Deus, espalhado pela terra, de reconhecer o senhorio de Jesus sobre a gente. A gente às vezes quer estar no comando das coisas, mas quem está no comando é Deus. A gente viu até semana passada isso. A gente percebe que a liderança, ela rapidamente agiu nesse caso. Igualmente como os apóstolos fizeram ali quando surgiu a questão ali das viúvas, enfim. Veja, possivelmente esse foi o maior desafio da igreja em seu início. Isso era extremamente ameaçador à unidade da igreja. Verdade. Por quê? Porque isso viria comprometer a pregação como um todo. Né? Então, eu acho assim que nós temos que estar abertos para agir rapidamente naquilo que vem ameaçar a nossa unidade como igreja. Exatamente. Isso é bastante importante, né? Estamos conversando aqui sobre os problemas que surgiram na igreja cristã primitiva e quando eles surgem, como é que a gente deve resolvê-los. E aqui a gente viu que considerar como pessoas imundas ou não merecedoras da graça de Cristo aqueles que não eram do povo judeu, gerou um conflito que eles precisaram reconhecer. Não, peraí, a visão que Cornélio teve, que Pedro teve, marcou uma mudança desse paradigma e a gente tem que seguir bastante nesse sentido. Essa foi uma experiência nova, para uma igreja nova, e eles resolveram com ação imediata. De novo, né? Ação imediata. Diálogo. Vem cá, vamos conversar. Pedro, o que foi que aconteceu? Olha, vamos orar, vamos... eu acho que Deus realmente tem essa mensagem para nós. Veja que Pedro foi chamado para se explicar. Isso é legal, quando você, diante de uma conversa, de um fato comentado, se ouviu ambos os lados. Essa foi uma oportunidade que Pedro deu, e o que selou, o que credenciou o que Pedro havia vivido foi o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo... Que foi inquestionável. Questionável, não teve como questionar. Eles receberam como nós. Exatamente. E tinha também o testemunho de Paulo, né? A figura de Paulo ali que estava ganhando muita força no seu trabalho que ele fazia com os gentios. E Paulo, embora ele agora fosse ali praticamente um dos maiores missionários que a igreja despontava na igreja, ele não havia estado entre os 12. Exato. Mas ele provinha de um trabalho ali com os gentios. Então, eu acredito também que o testemunho dele ali deve ter sido muito forte para dizer como Deus também queria alcançar os gentios. Exatamente. Amigos, vamos para mais um intervalo e você fica tranquilo que em 2 minutos a gente já está de volta.